Oiê, hoje é o dia 6 do Retiro Invisível e vim aqui para falar um pouquinho com você sobre como está sendo essa experiência. Uma experiência assim que está sendo muito boa para você perceber que você muitas vezes não precisa estar num retiro externo ou num lugar no meio da natureza para conseguir se conectar, para conseguir observar suas emoções. Eu sempre quis muito trabalhar as minhas emoções num retiro realmente físico, né? E eu hoje lembro de um lugar assim que foi muito especial para mim, que foi o Jalapão. Eu fiz uma viagem para o Jalapão em 2018. Foi um momento assim muito importante da minha vida, onde na verdade eu fui porque eu estava indo de encontro com um homem que eu amava ele. Só que quando eu cheguei lá, ele não era nada daquilo que eu imaginava. Mas foi muito bom porque eu estava num lugar completamente afastado de tudo, no meio da natureza, onde não funcionava a internet, onde não tinha pessoas para falar, amigos para falar, era eu e ele o dia inteiro, sabe? E cada pessoa é de um jeito, as pessoas têm o seu jeito de ser, e ele era muito assim, quando eu conheci ele era totalmente comunicativo, totalmente aberto, totalmente divertido, e quando eu fui lá eu encontrei um homem completamente sério, um homem completamente ficava calado a maior parte do tempo, uma pessoa totalmente estranha, não parecia ser a mesma que eu conheci. Mas eu fico muito feliz porque ele me fez ter uma experiência maravilhosa comigo mesmo. Porque como eu não tinha internet, não tinha com quem falar, não tinha com quem trocar ideias, tudo que acontecia eu ficava completamente: por que isso está acontecendo? Será que isso está acontecendo por causa disso ou daquilo? E na verdade, primeiro que a nossa mente ela viaja, ela vai para lugares totalmente longe daquilo, muitas vezes da realidade, e muitas vezes a gente gostaria de trocar, né? Conversar com alguém, falar: oh, tá acontecendo isso, por que será que tá acontecendo, sabe? Ou pesquisar na internet, ou o que for. E foi realmente eu fiquei completamente fora, sabe? Desconectada mesmo. Então eu me conectava com as árvores, com os rios, me conectava com os animais. Foi incrível, assim, foi a melhor experiência que eu tive, porque eu acordava cedo, tomava meu café, saía, ia caminhar pela natureza. Daí eu tinha uma cachorrinha, que era a cachorrinha dele, que se chamava Lua, e a Lua, ela, sempre que eu saía pra passear, ela vinha junto. A gente era inseparável, assim, eu e ela. E ela me mostrou uma árvore. Eu tava sentada, eu ficava sentada, colocava, tipo, como se fosse fazer um piquenique, assim, sentava no meio das árvores e ficava ali conversando com ela e tal, e olhando a natureza. E ela um dia foi correndo para um canto, e quando eu cheguei naquele canto era uma árvore muito legal para sentar assim em cima da árvore. Eu pensei: meu Deus, agora eu vou sentar em cima da árvore. E todo dia eu ia lá, ficava lendo os meus Sutras de Patanjali, lia os meus livros de yoga. Era bem na época que eu estava me formando, né? Tinha acabado de fazer a formação de yoga e era muito bom, assim. E ficava lendo os 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, né? Cada dia analisando de uma forma a vida. Então foi uma experiência muito maravilhosa. Então, às vezes, claro, imagina, você está 28 dias no lugar e você precisa conversar, você precisa trocar, você precisa falar, porque nós mulheres, até eu lembro que tem o Jonas Mazetti, ele dá aulas de Vedanta, e eu lembro que eu peguei vários áudios e tinha vários áudios dele, então, ele falava muito sobre relacionamento, como o homem é, como a mulher é e tal. E eu peguei, e quando eu tinha as minhas dúvidas, eu ia lá ouvir os áudios dele, era muito incrível, assim. E é o que falava, assim, quando você tem uma energia muito você quer muito falar, quer conversar, quer trocar ideias, né? Que é a energia feminina. E daí eu queria conversar, queria falar, queria trocar ideias. E daí
eu falava com a lua, falava com as árvores, falava com os rios, então eu estava sempre falando com a natureza. E você sente uma conexão tão profunda, você sente Deus o tempo todo na tua vida, né? Eu meditava mais, eu fazia as minhas práticas de yoga, era tão maravilhoso, aquela natureza, era incrível, assim. E quando eu comecei a me conectar comigo, nessa situação toda de estar longe de tudo e tendo que ver a força que você tem, eu percebi que eu sou uma pessoa incrível e que eu não preciso da aprovação de ninguém, eu posso agir da maneira que eu acho que é o melhor, sabe? Você começa a se conectar muito com a tua força interior, com quem você é. Você se acha incrível mesmo porque você é incrível. E muitas vezes a gente não consegue perceber isso, porque a gente ouve muito lá fora, muito os barulhos de fora, né? Então, quando você conecta com o teu barulho interno, você vai ouvindo, você vai respirando, você vai ouvindo a natureza, você vai meditando e as coisas vão mudando. E foi a melhor experiência, assim. Tenho muitas saudades e quero muito voltar a estar nesse lugar maravilhoso, porque é um lugar lindo mesmo, é um lugar muito bruto, um lugar, uma natureza meio selvagem, mas ela é maravilhosa, ela te acolhe de um jeito, e as pessoas lá são tão acolhedoras, tão amorosas, tão bondosas. Assim, não existe, sabe? E eu lembro que quando eu fui, parece que tudo estava dando errado, assim, pra ir. Primeiro que eu tinha que pegar uma Topic, um ônibusinho, um micro-ônibus de Palmas, né, até chegar no Jalapão. E o cara não foi, eu de madrugada, a primeira vez que eu tava ali, comecei a ficar desesperada, conversando com as pessoas, consegui encontrar um outro ônibus que ia fazer, mas até Ponte Alta, que eram algumas horas de lá. E daí as pessoas maravilhosas, assim, tipo, o cara motorista do ônibus, né, do micro do ônibus, ele falou assim, não se preocupa, a gente vai conseguir encontrar, vai encontrar um guia, vai encontrar alguém que vai te levar até lá, porque o cara que eu gostava não tinha carro. Daí eu peguei e fui vendo, assim, que pessoas incríveis, né? E daí eu cheguei lá, ele conseguiu, através de, conversando com todo mundo, assim, conversou com um amigo dele que tinha uma pousada, fiquei na pousada, o cara da pousada incrível, sabe? Muita gente boa. Eu fui me sentindo acolhida, assim, sabe? E daí ele pegou e conseguiu que um guia me levasse, então eu ainda aproveitei e fiz, tipo, o valor que eu ia pagar de Palmas até Jalapão, esse mesmo valor eu peguei indo de volta até o Jalapão, mas passeando. Eu conhecia a Cachoeira da Velha, que ela é imensa, sabe? Conheci, tipo, a gente foi no Rio Sono, foi nas dunas do Jalapão, então a gente fez um passeio muito legal, foi muito divertido. Tinham dois amigos, assim, que estavam fazendo a viagem, eles eram divertidos e a gente foi conversando, foi maravilhosa, assim, a minha experiência, sabe? Acho que essa experiência foi toda maravilhosa porque eu ia passar por uma situação meio complicada, e quando eu voltei, tudo foi fluindo, sabe? Foi tudo fluindo, tipo, Deus foi me levando. Eu consegui, tipo, a amiga dele me levou até a cidade de Palmas foi de Mateiros. Daí de Mateiros eu peguei e fui consegui um guia que ele me levou até Palmas. Tipo, ele não me cobrou nada, por consideração aos amigos, né, do cara que eu gostava. E daí ele me deixou num Airbnb que, tipo, a gente conversou, eles eram tão incríveis. Eu li o mapa de cada um, sabe? Fui fazendo, assim, tipo, um resuminho do mapa de cada um. Daí, na hora que eu peguei, falei assim, quanto é que é o valor? Daí ela falou assim, olha, não é nada, você já fez muito por nós. E eu fiquei emocionada, assim, sabe? Porque parecia que, tipo, Deus foi me deixando tranquila, voltando pra casa, sabe? E eu voltei transformada. E eu sempre pensava, preciso fazer um retiro novamente pro Jalapão, né? Pra voltar a ficar conectada comigo mesma. E hoje eu tava pensando o quanto a gente, às vezes, acaba sendo realmente querendo muita aprovação das pessoas, principalmente das pessoas que a gente ama muito. E muitas vezes a gente se justifica demais, né? Por exemplo,
Ah, eu vou fazer isso. Em vez de você só falar, por exemplo, eu vou estudar. Ah, eu vou estudar porque eu não consegui estudar ontem, porque eu fiz isso e aquilo. A gente não precisa se justificar. A gente tem que aprender a falar aquilo e acabou. Pra que se justificar? Não, a gente não deve se justificar. Não é necessário, sabe? E eu tava num ponto que eu até mesmo quando eu pegava Uber eu me justificava porque eu queria descer em tal lugar e não no outro, sabe? Não, né? Então a gente tem que realmente olhar para essas coisas e tirando essas camadas que não fazem bem pra gente, sabe? De querer a aprovação das pessoas, de querer fazer algo porque você quer que aquela pessoa te admire, ou, por exemplo, se justificar porque você acha que aquela pessoa não vai entender, vai ficar chateada, sabe? Não, é você e você, e mais nada. Então, a gente tem que aprender a fazer isso por nós. E hoje eu lembrei, aconteceu uma situação de que eu acabei me justificando, assim, porque eu sempre me justifico automaticamente, agora eu tô conseguindo transformar isso, conseguindo falar isso que eu vou fazer e ponto. E é muito bom, assim, eu tiro um peso, assim, sabe? E daí eu peguei e essa parte de agradar as pessoas. E daí hoje eu lembrei, agora que eu vim falar com vocês, eu lembrei de Jalapão. Então foi maravilhoso, assim, tá sendo bem... Apesar de não estar no Jalapão, apesar de não estar no meio da natureza, eu tô conseguindo voltar a me conectar com aquela energia que me fez estar tão forte, tão poderosa, tão assim conectada comigo, que nada atinge, nada me abala, sabe? Então, hoje o convite é esse. Observa se você se justifica. Quantas vezes você se justifica e tenta mudar isso, sabe? Eu vou fazer isso. E pronto. Tá tranquilo, ninguém precisa de uma justificativa. Às vezes a pessoa nem tá pensando, nem tá esperando nada. Você não vai não vai magoar ninguém fazendo isso. Porque muitas vezes quando você faz muito isso, você acaba se magoando. Então é isso. Muito bom estar com você, que você possa também me contar as suas experiências, contar como as coisas que acontecem, como você faz às vezes para mudar, porque eu acho que é muito importante essa troca. Então é isso, com entrega e presença. Namastê.